Aqui na nossa programação da TV Inova SC, você que é empreendedor também tem acesso a videoaulas, a podcasts, claro, tudo com muito conteúdo que eu tenho certeza que vão ajudar você que está querendo começar a empreender e também, claro, você que já é empreendedor e está nessa jornada aí de negócio já há bastante tempo, né? Então confira com a gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um SebraeCast. Essa é uma série de podcasts que a gente vai gravar todos os meses, né? Estamos iniciando essa trajetória acompanhando um pouquinho da história dos pequenos negócios que caminham junto com o Sebrae e convidamos vocês a conhecer todos os nossos episódios, aí, acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, em nossas mídias sociais. E o que buscamos entender aqui? Principalmente como é que as empresas estão tomando decisão com base em dados. Tá? Primeiramente, agradecendo aqui a presença da Patrícia Alberton, da Mérito Soluções Educacionais, vamos trocar um pouquinho uma ideia de como que a Patrícia, né, entrou nesse mundo do empreendedorismo e como que o Sebrae tem ajudado a Patrícia a tomar decisão com base em dados, já que ela é uma das nossas mais assíduas usuárias ali dos nossos produtos do Observatório. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua empresa, né? Como é que surgiu a Mérito Soluções Educacionais? Como é que você se sente hoje sendo essa empreendedora de sucesso? Opa, muito obrigada, Amanda, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer poder voltar a essa casa, que foi onde tudo começou. E se eu tivesse que falar da Mérito, né, como que ela nasceu, como que ela está hoje, não tem como não mencionar o Sebrae. O Sebrae foi o meu primeiro trabalho remunerado, ainda era estagiária, isso já tem 20 anos. E desde então, eu sempre gostei muito de trabalhar com educação e ajudando a solucionar problemas das empresas. Então, eu sou administradora, me dedico ao estudo, né, da administração desde que me entendo por gente, digamos assim. E o Sebrae tem uma relação contínua na minha vida, né? Então, eu comecei lá, vou contar um pouquinho da história, então, para você entender. Quando eu estava na faculdade, eu queria fazer um estágio. E aí, o primeiro lugar que eu pensei em fazer estágio foi no Sebrae. E aí, eu caí num setor do Sebrae que chamava CDI, que era onde a gente fazia respostas técnicas. Hoje, falar isso parece uma coisa assim da pré-história, mas só faz 20 anos. 20 anos! Que nem é tanto tempo assim, né? Não. Como é que acontecia, né, o nosso trabalho na prática? A gente recebia uma carta de um empreendedor, carta de papel, escrita à mão, perguntando como que faz para montar uma pizzaria, que máquina que eu compro para uma indústria tal, ou como que faz para montar uma fábrica de incenso. Essa foi uma real que eu recebi, eu falei, meu Deus, como é que faz uma fábrica de incenso? E aí o Sebrae tinha vários documentos e fichas técnicas que explicavam como é que fazia cada um desses procedimentos e o que o empreendedor deveria fazer. E aí a gente copiava tudo em papel, né, fazia cópias e enviava uma resposta técnica, então, pro empreendedor. E não raro vinham cartinhas de agradecimento, olha, consegui botar em prática e tal, e assim eu comecei a minha relação com o Sebrae. Então, o que a gente vê ali? Que você já vinha nessa proposta de ajudar, né? Ter essa pegada bem altruísta, ou seja, o que a gente vinha conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores é que você tem também esse propósito na tua empresa, né? Como é que surgiu essa ideia de ajudar as pessoas com a tua empresa Mérito Soluções Educacionais? Então, hoje a Mérito faz muito mais coisas do que soluções educacionais, né? Mas a história remete lá à minha adolescência, quando eu ainda estava morando nas casas dos meus pais, e a minha mãe perguntou assim, minha filha, o que você vai fazer da sua vida? E eu falei, mãe, eu não tenho muita certeza, mas eu quero ajudar pessoas de alguma maneira, e isso tem relação com educação. E desde então, Amanda, eu venho sempre muito pautada na educação. Eu gosto da educação, eu sou uma estudiosa, e eu acho que em qualquer lugar do mundo, se a gente olhar, né, quanto mais alta a escolaridade de uma população, mais alto é o seu nível de renda, mais qualidade de vida as pessoas têm. Então, eu sou uma defensora da educação. E eu sempre acreditei que
quanto mais as pessoas tivessem conhecimento, mais elas tinham decisões acertadas, mais elas tinham condições de prosperar. E foi nesse sentido que eu cheguei aqui, depois de uma longa trajetória, e montei a Mérito em 2016. Então, Patrícia, me fala um pouquinho como é que é o dia a dia da tua empresa, né? Você comentou que é uma empresa que você está trabalhando home office, né? Então, como é que é a tua rotina ali? Conta um pouquinho pra gente. Então, ela sempre foi home office, né? É uma empresa que ela, mesmo antes da pandemia, ela sempre funcionou eu sozinha num escritório, em contato com os meus fornecedores, sempre pelos meios digitais. Então, a gente se reunia via, enfim, Zoom, Teams e qualquer outro que cumprisse esse papel. Então, todas as reuniões, tudo que a gente tem, lógico, né, um sistema de trabalho com uma plataforma digital também, onde a gente acompanha as tarefas. Então, a gente trabalha por projeto. Então, a gente tem um projeto que é dividido em tarefas e com prazos. E aí, a gente vai acompanhando. Eu tenho uma gestora de projetos que faz esse acompanhamento para mim. Hoje, eu não consigo mais fazer sozinha, mas eu fazia tudo sozinha. E a interface com os clientes, eu procuro estar em quase todas as reuniões, principalmente as de início e de fim. A de início para nivelamento de expectativa e a de final para ver se aquela expectativa que ele tinha no início foi atendida no final. Então, às vezes, eventualmente, eu não participo de algumas reuniões intermediárias para desenvolvimento do projeto, que aí o time entra em ação e eu fico mais só com a observação mais de cima, assim. Mas o início e o final de todos os projetos que a gente faz, eu participo. E como é que você chega nesses clientes, né? Como é que você faz essa gestão de carteira? Como é que você captura novos clientes? Eu acho que 80% dos nossos clientes, eles vêm por indicação. Legal. Então, hoje, como eu falei, a gente tem soluções para pequena, média e grande empresa. Né? Para pequena empresa, a gente atende pelo Sebrae Tech. Então, essa mesma gestora de projetos é que faz o primeiro contato com o cliente e tal, envia uma proposta, ela já conhece como que a gente trabalha e tal, entende a demanda, e a gente entra lá naquele sistema do Sebrae Tech. Para as empresas de médio e grande porte, aí é que entra a indicação. Na verdade, eu não tenho nenhuma ação proativa nesse sentido. Então, as pessoas vêm até nós por indicação mesmo, não tem outra... Ou seja, o sucesso está bem grande. Eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. Acordo cedo todos os dias e assim vamos. Isso é primordial, né? É fundamental também que o pequeno empresário ele entenda assim, que ele é o patrão dele, né? E ele tem que trabalhar um pouquinho mais, ele tem que acordar pensando no dia, né? Planejando aí a sua estratégia de negócio. Ele atua também ali enquanto empresário, vendedor, né? Ele também está no modus operandi e no final ele também está ali no fechamento de empresa, ou seja, ele é turno integral, né? E qual que seria a tua principal dor enquanto empresária? A dor hoje que eu mais sinto, um dos meus principais projetos, minhas principais soluções, ela vem de desenvolvimento de sistemas web. E a mão de obra ela é muito disputada no mercado. Então, hoje a minha principal dor é gente competente para fazer as entregas. E eu tenho uma régua bem alta com relação a isso. Então, assim, principalmente ali 2021, 2022, essa mão de obra ela estava sendo disputada assim por empresas da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. Né? Eu tenho uma pessoa, por exemplo, que trabalha comigo, ela mora no Canadá, e ela mesma contratou várias pessoas daqui em dólar. E aí, como é que eu vou competir, né, em dólar, pagando em dólar? Quer dizer, a gente tem aí um câmbio que me bota 5, às vezes 7 vezes de diferença e ele trabalha de casa, né? Sim. É o mesmo trabalho, ele trabalha de casa, só que aí eu tenho que competir com empresas multinacionais e eu não tenho esse poder. Então, essa é a minha principal dor. Bem bacana, porque assim, quando a gente olha os dados também, a gente percebe que tem esse processo também de evolução dos empresários, né? São pessoas que estão ali com uma idade um pouquinho mais avançada, já tiveram emprego antes, ou seja, estão trocando, né, a sua trajetória profissional, abrindo aí o seu negócio, e também são pessoas que têm aí nível superior completo, né? A gente chama isso de empreendedorismo por oportunidade, são aquelas pessoas que estão de fato realizando seu sonho. No teu caso também foi assim, né? Sim, sem dúvida. Eu passei um período de
trabalho, eu acho que a vida da gente, profissionalmente falando, ela passa em 3 momentos. Uma fase de trabalho, né? Trabalho, emprego, você vai aprender o ofício, como é que as coisas acontecem. Pelo menos comigo foi assim, eu vejo isso acontecendo de uma maneira bastante expressiva. Depois tem a fase do empreendedorismo, que é aquele que você quer colocar o sonho, né, realizar colocar em prática, né, as colocar... tuas ideias. Exatamente, exatamente. E depois tem aquela fase do investimento, quer dizer, você vai tendo uma jornada, você vai acumulando conhecimento, recursos, e aí chega um momento que você faz o dinheiro trabalhar para você mesmo. Então, hoje, no meu momento de vida, eu acredito que eu estou nas 2 bolinhas aqui. Eu já passei uma fase de muito trabalho, não que eu não trabalhe mais, eu trabalho muito, mas hoje empreendendo e começando, então, a fase de investimento, que é quando a gente começa a ter também um dinheiro trabalhando pela gente. Então, esses são os 3 momentos da vida que, para mim, era muito claro lá atrás, e que hoje eu estou nessa fase de transição, de uma coisa para outra, e muito feliz de estar podendo fazer e contribuir com a sociedade de alguma maneira para que isso seja também inspiração, talvez, para outras pessoas também, não sei. Uhum. Você fala bastante ali da questão financeira, né? Essa maturidade de investimento. Como é que foi a tua base, né? Onde é que você foi buscar essas tuas origens para chegar na tua empresa atualmente? Não foi dentro de casa. Eu vim de uma educação financeira de casa muito diferente daquelas que os especialistas nos ensinam, né? Então, eu te diria, hoje eu estou com 51 anos, aos 25 anos eu despertei para isso. E aí eu comecei a estudar. Como eu te falei, eu gosto de estudar e eu gosto de acabar ensinando aquilo que eu aprendi. Mas eu comecei a entender o valor do dinheiro e como que a gente fazia ele trabalhar a nosso favor, mais ou menos nessa fase dos 25 anos. E foi uma curva de aprendizado que demorou, acho que uns bons 10 anos, para eu aprender realmente como é que a coisa acontecia, para começar a investir, para saber investir, e não que eu saiba tudo, mas eu continuo estudando e continuo buscando esse olhar também, não só do empreendedorismo, mas também do investimento. Podemos dizer, então, que você cometeu alguns equívocos e errar é natural. A gente precisa passar por isso para poder, de fato, engatar ali na... Eu diria muitos equívocos eu cometi. Mas em cada equívoco, um grande aprendizado. E eu acho que aí é que reside a beleza da coisa. Porque ninguém acerta sempre. Quem diz que acerta sempre, no mínimo, está mentindo. Tem como. A gente tenta minimizar os erros, sem né? dúvida. A gente está ali apoiando. Mas errar é fundamental e até necessário para que a gente tenha um aprendizado melhor, né? Seja mais resiliente, é inevitável. Não, eu adoraria acertar sempre, eu vou te falar, mas não é isso que a história conta, e eu errei já muitas vezes, mas à medida que a gente vai aprendendo com os erros dos outros e estudando como eles fizeram e assim funciona o desenvolvimento das coisas, a gente acaba minimizando os erros, e essa acho que é a ideia, mas a vida sempre traz uma surpresa ou outra que acaba, opa, isso aqui eu não estava preparada para enfrentar. E aí você vai lá e você descobre como resolve determinada situação, que pode ser de cunho pessoal, profissional, ou um cliente que chega com um problema que você nunca se deparou antes, e aí como é que faz para resolver? Então você tem que, né, tem que ir em busca. Eu acho que essa é a ideia. Você tem que estudar como é que resolve determinada coisa. Esse é o caminho que eu escolho. Exatamente assim, os problemas são complexos, né? A gente precisa conhecer outros mundos, né, conhecer diversas culturas. E como é que foi para você, né, você estava contando um pouquinho antes aqui que você teve outras experiências, foi conhecer como é que era, né, fora do Brasil, essa questão do empreendedorismo. Como é que foi para você essa experiência? Quando eu terminei minha faculdade, eu queria fazer um MBA fora do país. Na época era o que havia, né, 20 anos atrás, quem tinha um MBA fora do país, nas melhores universidades dos Estados Unidos, tinha um futuro muito promissor. Só que, naquela época, mais ou menos, era $100 mil por ano, e eram 2 anos, para você concluir um curso desse. O que era muito caro, com o dólar a 1, ficou inviável com o dólar a 2,5. E aí o sonho não deu, né? Mas, de qualquer maneira, eu encontrei uma maneira de ir e eu fui morar nos Estados Unidos. Eu acabei, 1 ano antes eu tinha ido para estudar inglês, de férias,
E fiz amigos, né? Aquela coisa que você conhece gente do mundo inteiro. No ano seguinte eu fui para lá para trabalhar. Já que não dava para estudar, eu fui para trabalhar. Com o objetivo de quê? De desenvolver mercado para uma empresa para uma operadora de turismo, o mercado europeu e o mercado da América Latina, que não tinha ninguém na empresa que fizesse isso. Então, esse foi meu primeiro emprego formal, assim, foi fora do país. Ou seja, esse foi o teu primeiro contato, né, ali, teu primeiro contato profissional, né, digamos que até empreendedor, você estava já, uma jornada completamente diferente, né, foi teu primeiro contato profissional ali fora do Brasil, ou seja, como é que foi para ti essa experiência? Valeu muito a pena? Valeu a pena é pouco. Eu acho que eu fui uma pessoa e voltei outra muito melhor. Bacana. Porque a gente vai para lá com uma, eu chamo de síndrome do impostor ou da impostora. A gente acha que a gente é menos porque a gente está num país que não é tão desenvolvido assim, a gente tem um país que não é tão rico assim, e aí eu queria ir para o centro financeiro do mundo para entender como é que a coisa acontecia. Eles devem ter alguma coisa diferente da gente, era o que eu pensava na época. Assim como tem o Vale do Silício, né? Muita gente vai lá beber da fonte, né? Na Califórnia, para depois voltar aqui e criar uma startup, né? Ou seja, né? O que tem de lá de tão diferente que a gente precisa conhecer? Exatamente. E, na verdade, é o ambiente. Então, quando eu fui para lá e vi que não tem ninguém excepcional ou que não existe uma inteligência, uau, muito diferente do que a gente encontra aqui, quando eu voltei muito mais humilde e muito mais segura, né, do que eu gostaria de fazer. E aí foi onde eu entrei, então, num mestrado. E aí eu comecei a vida acadêmica, eu comecei a dar aula, né, logo em seguida fui convidada para dar aula, e aí começou uma trajetória acadêmica que durou 12 anos. Então, mas essa experiência lá fora me mostrou isso, que não tem nada de excepcional lá fora. Na verdade, é um ambiente construído, como tem o Vale do Silício, que você bem mencionou. Aqui a gente tem a Ilha do Silício, onde a gente tem um ambiente que vem sendo construído há muito tempo para que a gente tenha um ecossistema favorável ao desenvolvimento de empresas. Então, eu não vou acreditar, eu vou acreditar muito pouco em iniciativas individuais. Quando elas são coletivas, elas costumam trazer mais resultado, ou pelo menos um resultado acima do que poderia se fosse individual. Então, é isso que eu acredito. Ou seja, o ambiente, ele ajuda, mas o segredo, você descobriu que estava na tua paixão pelo negócio que você estava pensando em abrir. A paixão move, né? A paixão faz a gente seguir, a gente lidar com os desafios, com os erros, com os acertos, com as tristezas, com as noites em claro para estudar, ou tentar resolver o problema, enfim. Eu acho que a paixão dá isso, ela dá o gás que a gente precisa para seguir em frente, porque são muitos os desafios que a gente tem que enfrentar. Você já deve ter ouvido empreendedor reclamando que, como é difícil trabalhar nesse país. Tem bastante dificuldade, exatamente. E assim, trazendo essa tua bagagem aí do exterior, como é que é ser empreendedor aqui em Floripa? Ou seja, né, até falando em termos de dificuldades que a gente acabou de citar aqui, tem muitas dificuldades, como é que é a Patrícia sendo empresa, né, aqui em Florianópolis, a questão de mercado, a questão de desenvolvimento de relacionamentos com outros parceiros comerciais, como é que funciona? Então, Florianópolis sempre foi a minha paixão. Você falou em paixões, Florianópolis, eu sou filha caçula de 4 irmãos. E eles estudavam aqui, desde muito pequena eu vinha para cá e o meu sonho era morar em Floripa, ter um carro e um apartamento. Esse era o meu sonho de criança. Então, eu tive 2 momentos que eu morei fora de Floripa, mas eu estou aqui há 35 anos, eu sou completamente apaixonada por Florianópolis, eu torço pela cidade, eu faço tudo que tiver ao meu alcance para ajudar a desenvolver a cidade, porque eu gosto muito daqui. E das pessoas daqui, enfim, são 35 anos de história na ilha. Um ambiente ainda bem acolhedor, né? A gente percebe isso. Muito, muito. Então, ser empreendedor aqui é um privilégio. Eu acho que é um privilégio, porque a gente tem boas universidades, a gente tem um ecossistema preparado para empreender, que é uma das melhores cidades do Brasil para a gente empreender.
Ao mesmo tempo, isso torna a régua sobe um pouco, porque você precisa mostrar valor o tempo inteiro, porque tem um mundo de gente chegando querendo a mesma coisa, né? Então, eu acho que Florianópolis é um lugar, é uma terra de muitas oportunidades, é um lugar maravilhoso em termos de geografia, enfim, belezas naturais e tudo mais. E as pessoas são encantadoras. Então, eu sou apaixonada e muito suspeita para falar. Mas, para mim, é uma honra e uma satisfação poder empreender numa cidade como Florianópolis. Até queria comentar um pouquinho com vocês, assim, a Patrícia, ela é uma das empresárias que mais acessam o nosso portal setorial do Sebrae, né? E o que a gente tem ali? A gente tem uma série de estudos onde a gente ajuda justamente o pequeno empresário a tomar decisão com base em dados, né? A gente analisa a questão do emprego, a abertura de empresas, enfim, uma série de indicadores justamente para facilitar essa tomada de decisão. Então, Patrícia, se tu puderes trazer um pouquinho do teu depoimento, como é que é, né? Como é que tem sido a tua experiência ao acessar os nossos estudos, se eles estão de fato servindo para você tomar decisão de forma mais assertiva, que esse é o nosso intuito, né? A gente ajudar o pequeno empresário a errar menos. A gente sabe que errar ainda assim é uma experiência, né? É primordial para que a gente adquira a maturidade, mas como é que está sendo para ti utilizar esses documentos, esses estudos para poder aplicar aí na prática? Então, como eu te falei, eu sou administradora, né? E desde a minha graduação, quando eu tive a primeira aula de marketing e do ambiente de marketing, eu fiquei encantada com isso. Eu fico triste porque, às vezes, o marketing ele tem uma visão distorcida por parte do senso comum. Enfim, muitas pessoas já acham que, assim, quando você fala assim, você é marqueteira, é quase como uma ofensa. Uma pessoa sem dados é uma pessoa sem meramente com opinião, né? Ela tem um achismo. Então, eu trabalho com marketing e com educação a minha trajetória profissional inteira. E o marketing nada mais é do que você aproximar o seu produto do seu consumidor, né? O seu produto, o seu serviço, a solução do consumidor. E, às vezes, como chegar até ele varia em função do mercado, em função do cenário econômico que a gente está vivendo, enfim. Quando eu acesso, né, um relatório, por exemplo, do Observatório Sebrae, eu tenho uma visão macro da coisa que vai me ajudar muito a tomar a decisão, porque eu começo a entender assim, bom, como é que está esse cenário, quais são as tendências que o Sebrae usa, né, com o seu BI, com seus dados para trazer essa informação para a gente, e como que eu posso aplicar isso no dia a dia do meu cliente que está precisando sair de uma situação que ele sozinho não está conseguindo. Então, não tem como a gente tomar uma decisão hoje, em qualquer empresa, de qualquer setor, sem olhar o cenário. Porque, não raro, Amanda, chega assim, eu quero aumentar o meu faturamento em, sei lá, 20, 30, já chegou a 80%. Quero aumentar o meu faturamento em 80% em um ano, como é que faz? A gente ajuda a empresa a ganhar mais ou a perder menos. Essa é a razão de ser da empresa. Porém, ele está num mercado, muitas vezes, que cresce 2% ao ano. Como é que ele quer crescer 80% ao ano, ou 20%, ou 10%, num mercado que cresce 2%? Exatamente. Conhecer o seu contexto, conhecer o seu público consumidor, para onde que eu devo ir, né? Que produtos eu devo inovar, né? Inovação tem que ser todo dia. Saber onde é que eu estou, né? Onde é que qual é a fatia da pizza que eu estou brigando aqui? Então, assim, como é que está esse consumo? Como é que está esse mercado? É agronegócio? É startup? É comércio? É supermercado? O que é? E como é que está o desempenho do setor? Porque ele vai oscilando. A economia ela tem ciclos, né? E a gente entender em que ciclo que a gente está, em que momento que a gente está, faz toda a diferença, até para traçar meta de venda. É isso que a gente traz ali bastante, né, nos nossos estudos ali. No final, a gente fez meio que um resumo, né, um apontamento. Olha, a gente está no momento de crescimento ainda, né, ou no momento de frear. É justamente essa a intenção. A gente também não quer que o pequeno empresário, né, perca ali a sua oportunidade de investir, né, e ao mesmo tempo, em momentos que ele está pensando em investir, quando não é um momento muito favorável, a gente tenta alertar, né, para que ele acabe não fechando a sua empresa. A gente tem uma taxa de fechamento ainda em torno de 10%, né, ao ano, né, foi o que a gente apurou aí para 2023, ou seja, ainda é uma taxa alta, né, só que mais do que abrir empresas, a gente quer que elas se mantenham sustentáveis, né, então é justamente esse intuito. E que recadinho que você podia dar para os pequenos empresários que ainda não usam, né, que ainda não consultam o nosso portal setorial, ele é altamente gratuito, né,
Que recadinho que você podia trazer para eles ali, de que forma que esse consumo pode melhorar o negócio deles? Boa pergunta. Sempre que a gente quer tomar uma decisão, às vezes uma decisão muito simples do dia a dia, né? Se eu vou investir num equipamento novo, se eu vou investir numa loja nova, num estoque novo, enfim, decisões muito, às vezes, micro dentro da empresa, né? É importante, quando eu tenho uma visão macro, certo? Do meu ambiente de negócios, e aí eu acho que esse é o grande papel do observatório, é ele dar uma visão macro de como que está o meu setor, é que eu vou talvez ou investir ou frear alguma coisa em função de, mas se o mercado está encolhendo, será que é uma boa mesmo eu investir? Né? Então, assim, ele vai ter mais certeza de tomada de decisão. Eu sou de um tempo, Amanda, que a gente não tinha dados para nada. Hoje a gente tem dados para tudo. Sim. E a gente gera cada vez mais todo dia. O que é muito nítido para mim? Que quem toma decisão baseada em dados tem um nível de assertividade muito maior, um nível de sucesso muito maior. Então, assim, quando eu uso a informação a meu favor, seja para qualquer natureza, pode ser até para controlar a minha rede social, para fazer divulgação dos meus produtos. Saber se o teu público está engajando, se não está engajando. Eu preciso entender como é que aquele post está se comportando, eu preciso tomar decisões baseadas em métricas. Não tem como ser diferente hoje. Não existe como. Por quê? Porque se eu não fizer, eu estou em desvantagem. Não é porque eu quero, não é porque eu gosto de métrica. Eu gosto de pessoas, eu gosto de fazer festa, mas eu preciso entender as métricas do meu negócio. Eu preciso saber o meu fluxo de caixa. Se eu vou investir ou não vou investir, eu preciso entender se está entrando dinheiro suficiente para eu fazer isso, quanto que entra, quanto que sai. Sim. Então, a tomada de decisão do pequeno empreendedor, ele tem que ser mais parecida com a do grande empreendedor. Porque hoje a gente atende empresas de pequeno, de médio e de grande porte. A gente tem soluções para diferentes portes de empresa. E o quanto maior a empresa, mais baseada em dados ela é. Eu acho que o nosso pequeno empreendedor, ele vai ter um aumento da taxa de sucesso a partir do momento que ele fizer uso dos dados que estão disponíveis para ele, seja gratuitamente no Sebrae, seja em pesquisas que ele pode fazer, seja analisando as métricas de visitação no site dele, enfim, hoje tudo é medido. E a gente precisa entender que quem não faz isso está naturalmente sendo colocado de lado pelas leis de mercado. É simples assim. E para a gente fechar, queria também ouvir de ti, a gente lançou o Mega Tendências, né, um estudo que a gente faz todo ano, aí com as principais tendências de consumo para o ano seguinte, né? Então, ali para 24, a gente viu que a tecnologia, né, esse contato da tecnologia com o consumidor, com o empresário, está cada vez mais forte e, assim, não tem como voltar atrás. Quem não está usando tecnologia hoje na sua empresa vai ficar fora do mercado, né? E a gente fala tecnologia no contato, né, ali no Instagram, uma divulgação, um WhatsApp para a gente fazer uma troca, né? Como é o uso da tecnologia na sua empresa hoje, né? A gente vê que o pequeno empresário, ele vê isso como algo completamente de outro mundo, né? Mas não é bem assim, né? A tecnologia, ela é extremamente acessível. Então, eu observei, principalmente ali em 2020, 2021, que houve uma aceleração no uso das tecnologias por uma situação circunstancial, né? Por uma contingência que a gente estava vivendo. Por isso que eu volto a te falar, o ambiente faz a história. Quem era empresário teve que se adaptar. Não teve jeito. Então, assim, eu vi pessoas crescerem muito na pandemia e eu vi pessoas fecharem seus negócios, infelizmente. Hoje é um caminho sem volta. Então, assim, quando a gente teve, né, o boom da internet, muita gente era contra a internet. E eu dizia, não tem volta, é um caminho sem volta, gente. Não dá para brigar com uma coisa que chegou para ficar. E aí a gente precisa saber usar isso a nosso favor. Depois veio telefone celular, smartphone e tudo mais. WhatsApp, rede social. E um que eu vivi, assim, muito, muito presente é a educação à distância. Eu trabalhei desde 2004, até hoje eu trabalho com educação à distância. Que teve o boom também no período da pandemia.
que teve vários booms ao longo da vida, mas que teve o boom e que virou a curva, né? No ensino superior, ali ela virou a curva, quer dizer, passou a ter mais aluno no EAD do que no presencial. Sim. Desde 2004 eu trabalho com isso, e desde 2004, e eu era professora do presencial. E as pessoas diziam assim, isso é um absurdo, porque isso não vai funcionar, porque isso... Gente, o negativismo, né? Não adianta ir contra. É igual os bailes que tinha lá na minha cidade. Não adianta, girava tudo para um lado. Se a pessoa resolvesse ir para o outro, não ia dar muito certo. E a mesma coisa. Em novembro do outro ano, entrou o ChatGPT. A inteligência, né? O ChatGPT é o mais famoso, mas assim, a inteligência artificial com fácil acesso, com uma interface fácil de uso. Vai mudar muita coisa. Sim. Vai mudar consumo, vai mudar a forma de produção, vai mudar emprego. E daí eu vou te falar a mesma coisa que eu falava lá atrás. Quando as pessoas reclamavam que a internet chegou. Gente, chegou e não vai embora. É melhor se adaptar. É melhor entender como é que funciona e tirar proveito disso de alguma maneira. Importante. Aprender a usar do que rejeitar. Exato. Então, assim, o consumo da tecnologia, ele vai continuar crescendo. Né? A gente teve o boom das empresas de base tecnológica nos Estados Unidos, depois a gente teve aqui no Brasil, e né, aqui, salvo as devidas proporções, né, guardadas as devidas proporções de outra esfera, mas assim, não tem como mais. Hoje a nossa vida está no celular, a gente se comunica com uma facilidade que não existia antes, a gente tem muitos benefícios. É tudo imediato, né? Então, o pequeno empresário, ele precisa arranjar uma maneira de se aproximar do seu consumidor. E onde que está o seu consumidor? Hoje ele está nas redes sociais. Né? Então, como é que eu evito isso? Eu estou evitando o meu consumidor. Então, não tem como, entendeu? É a mesma história da educação à distância. Não gosto. Não interessa se tu gosta ou se tu não gosta. É que acontece que as pessoas estão lá e você tem que ir onde as pessoas estão, se você quer vender o seu produto. Então, eu acho que esse é o recado, né? Se eu pudesse dar uma dica para alguém que ainda é resistente à tecnologia, né? E aí falo mais assim dos meios digitais, porque a tecnologia ela é um pouco mais abrangente do que isso, mas hoje muito voltado para o digital, é que não tem como a gente não querer. Vai acontecer. Não tem Agora, volta. Tem que saber assim, como é que tu vai estar preparado para interagir num mundo que tem isso e que vai aumentar e que vai mudar. Então, assim, estuda. A minha dica é estuda. Patrícia, muito, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelas dicas também, por compartilhar a tua história de empreendedora, né? Por todas essas tuas falas de resiliência, principalmente, que isso é muito importante, né, para o pequeno empresário aqui em Santa Catarina. A gente é o estado com a maior taxa de empreendedorismo, mas ainda assim a gente vê que a gente precisa fortalecer cada vez mais a sustentabilidade empresarial. Que a empresa se manter madura, segura, né, dona de si e com visão, né, de futuro. Então, eu agradeço imensamente, né, a tua presença aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso Sebrae Cash, né, tomando decisão com base em dados, essa abordagem que a gente procura trazer aqui. E estejam atentos para o nosso próximo episódio, ali no próximo mês. Até lá!